Mas eu queria só discorrer um pouquinho aqui antes da gente ir embora, de um assunto que impactou bastante meu coração, e ontem eu falei na igreja sede sobre isso, né? E eu queria, porque isso aqui é um tema tão vasto assim, ó. Eu falei ontem sobre decepção, né? Decepção. E como a gente precisa lidar com isso, e como a gente precisa aprender a lidar com decepção, né? E eu comecei a escrever algumas coisas assim, e eu tomei por base ali em Mateus 11:15, que Jesus disse assim, ó, aqui eu vou comparar essa geração, que é, como que meninos numa praça tocando flauta e ninguém se alegrando. Depois eles cantam músicas tristes e ninguém se comove. Ou seja, nós estamos vendo realmente uma geração muito superficial, muito fria, né? Mas daí Jesus disse, olha, veio João Batista e vocês disseram que não dava, porque era muito rude, era muito bruto. Daí veio Jesus, daí não, esse é comilão, esse está com fica com os publicanos, enfim. Tá? Mas o que eu queria dizer aqui esta noite, tá? É que decepção é acontecer algo que você não espera. Decepção, em suma, é quando você tem uma expectativa e essa expectativa é frustrada. É, e a gente servir a Deus, você não pode se firmar em pessoas. É muito sério isso, sabe? Você tem que honrar as pessoas, valorizar pessoas, lutar por pessoas, investir em pessoas, amar as pessoas, servir pessoas. Mas o propósito que Deus tem com a tua vida não está firmado em pessoas. Porque se o propósito de Deus com a tua vida estiver firmado em pessoas que te traem, que são desleais, que te usam, que te abandonam pelo caminho, você nunca vai provar a plenitude de Deus para a sua vida. Então, e a questão da decepção, ontem eu estava assim, estudando um pouquinho, e veio muita gente assim, no meu coração, os personagens bíblicos, né? Um Elias, né, que depois de profetizar o que profetizou, de cair fogo do céu, de matar os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azera, e, e a mensagem poderosa dele não mudar a nação. E ele tem uma decepção tão grande quando você dá o seu melhor, quando você se doa, quando você põe a sua vida em risco, quando você se deixa gastar, e você não vê um reflexo nas pessoas. Você pode se decepcionar como Elias, que fugiu para a caverna e quis até morrer. Disse, Senhor, eu quero morrer, porque na verdade assim, tudo que eu faço não tem de fato um impacto na vida das pessoas. Não é verdade? Você vai olhar um Moisés, né? O Moisés chega no fim da vida dele praticamente muito desiludido, né? Você vai ver que ele amaldiçoou o povo, ele fere a rocha 2 vezes, ele ironiza com o povo se ele era um canal de bênçãos, se ele podia dar ou não água para eles, enfim. Decepcionado. Moisés chega a dizer assim, ó, que Deus, a verdade, eu tenho uma saída para minha vida, é só me matar, me mata de uma vez, termina comigo, eu não quero mais essa vida. Chega, eu estou frustrado, eu não sei o que dá para esse povo. Esse povo vive na minha tenda aqui chorando, reclamando, murmurando. Eu não aguento mais esse povo. Eu vou amaldiçoar esse povo de uma vez, decepcionado. Sabe? Você vê um Jeremias vai chegar à beira da blasfêmia e dizer, Deus, eu só profetizei porque tu me induziu a profetizar. Porque se eu soubesse que eu ia perder todos meus amigos para ser teu profeta, eu não tinha profetizado. Mas o Senhor me defraudou. O Senhor me defraudou. O Senhor usou a força, o Senhor usou. É como se Jeremias dissesse: o Senhor usou abuso de poder sobre minha vida, o Senhor fez eu profetizar uma coisa que hoje eu estou pagando um preço de ser rejeitado. E eu não quero mais isso para mim. Vocês estão vendo as decepções? Eu estava olhando aqui todos esses homens assim, eu fui notando, Jeremias, o Asaf, né? O Asaf foi um do Senhor. O grande salmo dele. Na verdade, o ímpio prospera e o justo. Eu acho que a primeira coisa que até hoje a gente tem um pouquinho é o olhar de Asaf, né? Decepção. Quando tu olha Decepção. assim. E assim, ó, você vê, por exemplo, eu estava vendo aqueles discípulos de Emaús, Lucas 24. Quando eles estão voltando para Emaús e Jesus aparece no meio do caminho para eles, eles não reconhecem Jesus, né? Eles estão ali compenetrados na decepção deles e dizendo assim, nós esperávamos que ele libertasse Israel,
Ele foi o grande profeta. A gente achou, a gente pensou, a decepção chegou. Decepcionados pelo final, que eles viam o Porque, final na da verdade, história. eles foram chamados por um sonho, né? Eles foram chamados por um ideal, né? A pessoa idealiza, a pessoa projeta, a pessoa sonha com alguma coisa. E, de repente, o que acontece? Toda a minha perspectiva, toda a minha expectativa, toda a minha esperança se resume a uma cruz e um túmulo. Como é que você vai fazer com isso? Voltar para Emaús para dar explicação. Olha, a gente foi por um sonho, na verdade aquilo não era bem assim, tal, tal. A gente acreditou, mas no fim da história era o engodo. Era isso que eles iam fazer lá em Emaús. Contar isso para os amigos. Olha, a gente entrou num barco furado. Uma visão carnal. Mas uma Jesus paulada, vai né? atrás dos decepcionados. Ele vai lá atrás desse povo e disse: vem cá que porque ele disseram assim, ó, ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. E hoje é o terceiro dia. Gente, Jesus estava no prazo de validade, eles estavam reclamando. Tem gente, Mateus, reclamando dentro do prazo de validade ainda. Sabe? Então, mas o personagem assim que talvez eu mais possa usar, que poderia ser o maior decepcionado do mundo, e que se você fizer uma análise nua e crua da história dele, ele morreu como um fracassado. Foi Paulo. Paulo, gente, eu estou sem meu óculos aqui, ó, tá? Mas vamos lá. Romanos 15, para contextualizar a tua pergunta lá atrás. Romanos 15, verso 30 em diante, Paulo tinha um sonho. Qual é o sonho? Eu conheço a igreja de Jerusalém, eu conheço a igreja judia, mas eu conheço muita igreja gentílica. Eu sou o pai, o apóstolo dos gentios. E eu quero ser um meio condutor de unir essas duas igrejas. Porque Jerusalém nessa época, já de Paulo aqui, estava pobre. Jerusalém precisava de ofertas. E Paulo o que fez? Paulo saiu pregando por outras nações e levantando recursos para trazer para Jerusalém. Só que quando você vai ler Atos 21, verso 30 em diante, você vai ver que quando Paulo chega com toda esse know-how, toda essa bagagem, todo esse sonho, toda essa perspectiva de unir duas igrejas, fazer uma igreja poderosa e forte, quando ele chega em Jerusalém, com toda essa intenção maravilhosa e com recurso para trazer para a igreja pobre e necessitada de Jerusalém, a notícia da vinda de Paulo chegou antes que ele. A notícia dele chegou antes que o dinheiro dele. Quando ele chega em Jerusalém, em Atos 21, você vai ver que a igreja de Jerusalém não aceita ele. Fecha as portas para ele. Espancam Paulo. E expulsam da cidade. E prendem Paulo. E Paulo vai parar onde? Em Roma, como prisioneiro. Quer dizer, o inspirador de uma visão se torna prisioneiro. O dinheiro dele não vale nada. A missão dele não vale nada. Ele perde toda a credibilidade dele. Vai ser espancado, vai ser levado para Roma para ser julgado, porque a igreja rejeitou ele. Sabe? Então nós estamos vivendo hoje uma geração muito mimimi, uma geração que quer ser paparicada, que tem que ser aprovada, que tem que ser bajulada, que tem que ser reconhecida, que tem que ter o seu espaço, tem que ter o seu lugar. E quando as pessoas nos decepcionam? Quando a família que tinha que te acolher te decepciona. Quando os melhores amigos que você construiu te decepcionam e te esquecem. Quando o teu pastor te rejeita. Quando a tua igreja não te aceita. O que você vai fazer, meu filho? Vai desviar? Vai decepcionar? O que você vai fazer? E aí você vai, por exemplo, ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, que é a última carta de Paulo, está ali, né? Os últimos escritos de Paulo estão em Timóteo, 2 Timóteo. Ali ele está escrevendo o final da vida dele. E o que ele vai dizer? Todos me abandonaram. Ele vai dar a relação, né? Tíquico, né? Foi embora, Demas amou por um século. E ele vai falando, todos, né? Tito também, Tíquico. O único que ficou comigo aqui para me acompanhar nas minhas doenças é o doutor Lucas. É Lucas o único que está aqui comigo. Mas no mais, todos me abandonaram. E ele vai dizer assim, ó, na minha primeira audiência, eu tinha um processo duro contra mim. Eu tinha um tribunal todo contra mim.
Eu esperava que todos os amigos que eu construí, todos os amigos que eu ganhei, todas as pessoas que eu ajudei, todas as pessoas que eu evangelizei, todos que eu ganhei e trouxe para perto de Jesus, viesse aqui. Ele disse, ninguém veio na minha audiência. 2 Timóteo 4, verso 16, 17. Ninguém compareceu. Ninguém veio aqui. Eu fiquei sozinho no tribunal. Eu fiquei sendo acusado, ninguém vai me defender. Eu me senti tão sozinho. Mas ele diz assim, mas Senhor, que isso não seja imputado a nenhum deles. Olha o grau que ele... Eu não tô reagindo por rejeição. Eu não estou reagindo pelo tratamento das pessoas. Senhor, eu tenho tanto amor por eles que o Senhor não impute isso contra eles. O importante é que o Senhor me assistiu e por mim eu estou pregando o Evangelho e por minha pessoa eu estou ganhando almas. O importante é isso, que o Senhor não me assistiu, o Senhor não me abandonou, o Senhor me assistiu. Então, sabe, aí eu fico pensando pessoas que exigem justiça quando alguém faz uma coisa contra elas. Outro dia eu ouvi uma expressão assim, quem se levanta contra mim, Deus mata. Quem se levanta contra mim, Deus achata, Deus pisa em cima, Deus vai tratar. Esse é o evangelho vingativo. Hein? Será que esse é o evangelho bíblico? Esses louvores carregados de revanchismo, de justiça própria, de justificação pessoal, de afirmação pessoal. Será que isso é cristianismo, gente? Desculpa, só me meter um pouquinho, porque eu também tenho uma história na igreja também. Eu fico imaginando, pastor, eu não sou de estar bajulando ninguém, mas é um privilégio enorme estar com o senhor, sabe? Porque o senhor é um líder. Nós estamos falando de um líder, vamos dizer assim, de um ministério que tem várias igrejas, tem várias pessoas abaixo do senhor. Então, assim, eu fico maravilhado porque eu amo aprender. Amo aprender. Então, assim, eu fico imaginando o senhor, como está falando com decepção, o senhor imagina quando o senhor ora, Deus lhe mostra algumas atitudes para tomar numa convenção, e aí fica aqueles irmãozinhos lá que o ano todo foram um espinho. E aí chega na segunda-feira e diz assim, o pastor não me chamou para o ministério, não me consagrou. Imagina lidar com esse povo aí, que nem o senhor já lida há um tempão, né? Isso machuca muito, né? Machuca e a gente tem que ser curado todo dia um pouquinho, né? Porque às vezes eu mesmo fiz coisas para pessoas que eu não fiz para meus filhos, que eu não fiz para minha família. E qual foi a paga? A deslealdade, a rebelião, ingratidão, calúnia, perseguição, traição. Isso é uma lista tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente tem que pedir para Jesus curar nosso coração todos os dias, né? Mas o que eu preciso te dizer é o seguinte, a decepção não pode mudar o que Deus tem contigo. Na verdade, a decepção não pode mudar. Eu fiquei olhando assim, imaginando pro senhor, assim, o que o senhor deve te passar, né? Imagina a paulada que o senhor toma, né? Muitas. Já chorei muito com isso, sabe? Eu fico olhando assim pra mim, porque eu sou porque assim, eu não tenho nada. Acaba se apegando a pessoas, né? Eu tenho muitos defeitos, entre eles um desses que eu acredito, eu confio, eu me apego, eu deposito. Não, mas o cara vai te trair, mas eu não vou trair ele. Mas ele vai te puxar o tapete, mas eu não vou puxar o tapete dele. Entendeu? É muita experiência, né, que eu fosse contar aqui. Outro dia nós tínhamos mandado uma pessoa para atender um trabalho e daí eu disse, olha, eu vou te ajudar, eu não tenho compromisso contigo, tu vai por conta própria porque tu quer ir, mas eu vou te ajudar. Eu vou pagar a tua despesa, vou pagar o teu caminhão, vou pagar a tua mudança, eu vou te dar oferta, vou te dar um monte de coisa que tu precisa e ainda vou assumir o teu aluguel 6 meses enquanto tu estiver lá. Depois tu caminha com as tuas próprias pernas. No 5º mês, uma pessoa me ligou, uma segunda pessoa me ligou, uma terceira pessoa me ligou. Olha, ele não está mais com o senhor. Olha, ele já está na outra igreja. Ele já pulou fora. Eu disse, mas ele me disse que ficaria comigo e que se um dia, coisa que ele já disse, não quero fazer, mas se um dia eu sair da missão, a primeira pessoa que eu vou informar vai ser o senhor. Então, aí eu comecei a mandar mensagem para ele, olha, eu quero falar com você, quero falar com você, E ele não me respondia. Quando chegou no dia do aluguel, era o meu último compromisso, alguém me disse, não deposita porque ele já está no outro lugar. Eu disse, não. Ele pode não me responder. Ele pode estar me traindo. Mas eu vou depositar.
eu vou fazer o meu papel, eu vou cumprir a minha parte. E fiz, eu mesmo transferi da minha conta, transferi. Daí, 3 dias depois, ele me ligou. Já fazia 30 dias que estava no outro ministério, sabe? Mas a minha consciência está tranquila. Eu cumpri o que eu havia assumido, sabe? Então, eu poderia dizer, não vou depositar, não vou mandar, quero que você me dê um sinal de vida. Mas eu acho que a gente precisa fazer essas coisas para que, diante de Deus, você esteja limpo. Diante de Deus, você realmente cumpra um propósito, você cumpra aquilo que é o teu caráter, né? Então, mas o que eu quero dizer é que Paulo tinha tudo para ter, porque Paulo não foi honrado na época, Paulo não foi valorizado, Paulo não foi reconhecido, Paulo foi rejeitado. A decepção dele era chegar. A decepção dele foi tão grande. Imagina que ele foi para Jerusalém pensando ser acolhido, aclamado, e foi preso, espancado, expulso, parou em Roma. Ele não queria Roma, ele queria Jerusalém. Mas é tão interessante, né, que ali em 2 Timóteo 4, ele vai dizer assim: eu já estou sendo oferecido como oferta de libação. Vou derramar o meu sangue, líquido libação. Quer dizer, não aceitaram a minha oferta que eu trouxe de outros países em Jerusalém, mas então receba a minha vida como oferta, eu estou sendo derramado como oferta. Olha aquilo, que loucura isso aí, gente. Que tremendo, olha a expressão. Aí a gente tem que ver o quanto. E agora o que tem acontece? Que aprender, né? O que acontece hoje? As cartas de Paulo mudaram a história da humanidade. São as cartas de Paulo que edificaram e instruíram a igreja de Jesus até hoje. Entendeu? Foi a semente dele, foi o que ele plantou. Então, às vezes a gente quer tanto resultado momentâneo, instantâneo. Nós estamos nessa geração online, né? Está todo mundo aqui ao vivo, em tempo real nos ouvindo, gente. Sabe? E a gente tem essa pressa, essa ansiedade do imediatismo, né? E aí nós temos uma geração que não sabe plantar, não sabe deixar um legado para a próxima geração. Tem coisas que eu não vou colher, tem lugares que eu não vou chegar, tem obras que eu não vou alcançar, mas são os filhos que eu gerar, são as sementes que eu plantar, é que vão de fato fazer o propósito acontecer lá na frente, que eu nem vou estar mais aqui. A obra vai continuar, né? Entendeu? Então eu não posso ficar querendo de fato que as pessoas me aprovem, que as pessoas me aceitem, que as pessoas me honrem, me bajulem. É importante, eu acho que isso faz parte da vida, né? Mas não que isso seja o centro da minha motivação, não seja isso de fato que me move. Porque tudo que te move também te para. Se dinheiro te move, o dia que não tiver, ele te para. Se bajulação te move, o dia que ela não tiver, ela também te para. Entendeu? Então, tu quer filosofar? Então vamos lá, né? Vamos fazer. Tô tomando aula filosófica.